Superman de James Gunn já está nos cinemas e promete ser um dos melhores filmes da DC. Filme aí que vai startar esse universo cinematográfico novamente, né? Que passou por maus bocados aí recentemente. Mas, e se isso não acontecer? Não! Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de teorizando um possível flop do Superman, quais seriam as consequências disso para Warner, para DC. A gente vai dar contexto aqui e pensar nesse caso, torcendo para que não aconteça, é claro, mas a gente vai teorizar aqui sobre a possibilidade. Então já coloca seu chapéu de alumínio, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda demais a gente e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, Superman foi pensado justamente para dar início a esse universo DCU, ou seja, um filme que não pode em nenhuma hipótese flertar com a ideia de fracassar, né? Isso aí é impossível, não é cabível ter essa linha de pensamento aí com os envolvidos que estão nesse filme. Superman é a grande esperança e o grande start inicial desse novo DCU, liderado por ninguém mais, ninguém menos que James Gunn, né? O homem escolhido a dedo por David Zaslav para ser o líder da DC, ser o grande CEO aí que comanda tudo junto com o Peter Safran. Agora, pensando em como isso pode dar errado e por que pode dar errado, a gente vai começar primeiro com o porquê. A DC tem dado um certo trabalho para a Warner para encontrar um caminho de estabilidade, né? Se a gente for avaliar os últimos anos, foram de altos e baixos constantemente, com raros pontos de alta, né? Que seria o caso de Coringa, The Batman, mais filmes circulados em Elseworlds. Dentro do DCU, né, ou DCEU, que é o universo estendido da DC, também tivemos aí o Aquaman do James Wan, também tivemos aí outros raros casos de boas bilheterias. Na era Snyder também teve boas bilheterias, não chegou ao bilhão, mas teve lá os seus 700, depois aos 800, tudo aí relacionada ao universo cinematográfico da DC. Agora esse universo tem a faca e o queijo na mão com o James Gunn, sendo um dos diretores em alta da atualidade por ter conseguido fazer o que fez com Guardiões da Galáxia, transformar um grupo desconhecido em um grupo aclamado pelo público, trazer identificação. Então é o cara que realmente entende dessa linguagem, entende dessa mecânica, né? Personagem, fã. Então o Superman é o cara que precisa reconectar o fã da DC ao seu universo. E isso não acontece há muito tempo, tá? James Gunn, ele estruturou o universo DCU já pensando no sucesso desse filme. Então, por isso que é impensado qualquer fracasso ou falha no meio dessa rota, porque os outros filmes já estão sendo ditados a partir de Superman. A gente já tem aí Supergirl, que foi finalizada as gravações, a gente já tem aí outros filmes, Cara de Barro. Então, são vários filmes que estão conectados e dependem do sucesso de Superman para realmente acontecer. Porque pode apostar, se Superman fracassar, o efeito borboleta vai ser gigantesco. E aí eu aposto, tá, que o James Gunn não permanece como CEO da DC. Mas pode ficar tranquilo, isso aqui é uma aposta que eu faço com clareza e com certeza. James Gunn não sobrevive a um flop de Superman. E esse é um dos principais motivos porque esse universo não pode fracassar, porque tá tudo ali na mente do Gunn. Quem tá curioso para ver a Supergirl, Cara de Barro, até uma futura Liga da Justiça, que com certeza deve estar nos planos aí de James Gunn. Tem que torcer para esse universo dar certo, pra gente ver esses personagens. Por mais que Superman não faça tanto sucesso assim, tem outros personagens ali que a gente tá curioso para ver, né? Então, se o James Gunn não for um sucesso, ele cai como diretor-chefe da DC com tranquilidade, eu falo isso aqui pra vocês, tá? E aí vem a pergunta, mas como esse universo vai fracassar? Poxa, a gente tá vendo aí estrelas, a gente tá vendo a interação dos atores, os bastidores, parece que tá todo mundo tão conectado, né? Parece que tem a essência dos quadrinhos do Superman ali, de trazer esperança, de ser leve e tudo mais. Só que existe um temor em comum, eu acho que o fã mais fanático do James Gunn tá com medo disso acontecer, que é o excesso de humor, piadas, e aí é o grande temor, é o que a gente tá com um grande receio, e o excesso de personagens em relação ao filme, tá? Porque, querendo ou não, tem uma grande quantidade de personagens no filme do Superman que podem atrapalhar um pouco a história, tirar um pouco o foco do Superman.
e acabar não desenvolvendo bem ninguém ali, né? Aquela história que fica uma salada e aí acaba que nenhum é bem desenvolvido. Isso já aconteceu várias vezes no cinema, principalmente com vilões, né? Quando o filme tinha mais de um vilão, geralmente acontecia isso. Agora a gente tem esse receio em relação ao Superman. E o principal deles, que eu já falei inicialmente, é a piada. O filme, quando ele se perde e não se leva a sério, fica difícil dar peso dramático, fica difícil dar peso pro personagem e desenvolver ele. Dois exemplos disso, tanto na Marvel quanto na DC, Thor, Amor e Trovão, que é uma grande piada, que não consegue se levar a sério, não consegue respeitar o herói, não consegue trazer peso dramático para uma das histórias mais dramáticas ali do Thor, que é com a Jane Foster. Temos aí também na DC o Flash, e o grande temor em relação ao Flash é porque o James Gunn trouxe todo mundo que estava envolvido no filme para continuar trabalhando no DCU. Depois daquele fracasso, daquela piada desgastada do Batman, o cara chamou o Andy Muschietti para ser o diretor do Batman do DCU. Além disso, chamou o diretor de fotografia, a galera da produção ali, que faz as roupas e tal. Então, todo mundo que tá em The Flash está aqui em Superman. E The Flash é a piada pela piada. Não respeitam também o cerne do herói ali. Então, o filme vira uma grande salada, apesar de ter boas cenas do Batman do Michael Keaton, né? Mas é um grande receio, porque justamente esse filme, o James Gunn falou que foi um dos melhores filmes de herói que ele assistiu. Isso não é inventado, tá lá, é só você pesquisar. James Gunn diz que The Flash é um dos melhores filmes de super-herói que ele já assistiu. Só isso diz muito sobre a visão do Gunn que ele pretende trazer pro DCU. Se for compartilhado aquele mesmo cerne que tá ali no filme do Flash, a piada exagerada, a piada que não encaixa, não engata com o público, meu amigo, o futuro promete ser desastroso. E aí a gente entra nos possíveis substitutos para James Gunn. Como eu falei, cara, pela minha linha de raciocínio, eu não acredito que o James Gunn sobreviva a um fracasso desse início de universo, né? Por conta de toda a responsabilidade que tem esse filme. E vale lembrar que o James Gunn nunca assumiu tamanha responsabilidade, nem como diretor, nem de trazer um personagem que é importante para os quadrinhos, né? O James Gunn trabalhou com o Pacificador, Esquadrão Suicida e os Guardiões da Galáxia. Ele nunca pegou um herói de nome e peso. Não significa que ele não saiba trabalhar com isso, isso é só uma informação, tá? Ele nunca pegou um herói que tivesse uma base de fãs, como o Superman tem, ou o Batman, enfim. Nenhum desses heróis de classe A, vamos dizer assim, né? Que são os mais vendidos, os mais interessantes para as crianças, o que tá ali sempre como protagonista, ele não assumiu esse papel ainda até agora. Com a possível queda de Gunn, quem deve assumir a DC como grande CEO e cabeça ali? Vamos dizer assim, o Zé Boné da DC, né? O Kevin Feige aí que assumiria a DC durante a queda do James Gunn. Aí eu apostaria em 3 nomes, tá? Um deles seria o Christopher Nolan, o segundo seria Matt Reeves e o terceiro, Zack Snyder, e esse sendo um dos menos cotados para assumir. E a gente vai falar os motivos de quais eles poderiam assumir, poderiam sim ser ventilados, tá? É uma possibilidade muito real, e os motivos deles não quererem assumir esse papel também, que também são possibilidades muito reais. Primeiro eu vou começar com o Nolan, que é aclamado por muitos fãs da DC aí, um dos caras que dirigiu um dos melhores filmes de super-herói para muitos, que é chamado Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que trouxe o lendário Coringa do Heath Ledger, que trouxe aí o Christian Bale canonizando o cara como Batman. Então todos esses elementos fazem o Christopher Nolan ser um cara que é visto como bons olhos para cuidar da DC. O cara que já passou por aí e fez muita grana, né? Fez muito dinheiro com esse personagem. Não só dinheiro, mas ser também reconhecido pela crítica, né? Que às vezes o filme faz dinheiro, mas não é conhecido como um filme bom. Às vezes o filme, que também não é tão relevante assim, né? O que importa é se o filme fez dinheiro mesmo. Aí que vai dar continuidade, que não vai, que vai desestruturar o universo ou que não vai. Mas o Christopher Nolan conseguiu unir os dois mundos, fazendo um excelente filme do Batman, um excelente filme de quadrinhos, misturando com realismo. Então é um cara que manja pra caramba. E é um cara conceituado dentro da Warner, tá? Vale lembrar que a parceria deles é de longa data. O cara tem aí Oppenheimer no currículo, tem Interestelar, tem vários outros filmes aí, acho que tem até Odisseia que tá em produção, não sei se tem vínculo com a Warner não, mas o Christopher Nolan é visto com bons olhos aí pra assumir esse cargo, e já a gente fala porque ele poderia não assumir também. O segundo ponto é o Matt Reeves, né, que fez o aclamado The Batman, e eu lembro que assisti Batman no cinema, e eu vi a galera aplaudindo, eu falei, meu Deus, esses caras assistiram um filme diferente de mim aqui, pelo amor de Deus, cara. Depois eu faço a crítica sobre
top de The Batman, tá? Mas a galera adora o trabalho do Matt Reeves, também é visto como um cara, um case de sucesso dentro da DC, e é um cara aí que poderia, né, já puxar pra continuar como CEO, já que ele tem um universo compartilhado, mesmo que seja mini ali dentro da DC, fazendo aí a sua série The Penguin, né, que também ali faz parte do universo The Batman. Então ele só aumentaria ali a gama de heróis que fazem parte daquele universo, o que não é uma realidade muito distante, né? O terceiro cara é o mais polêmico, é o que muita gente vai gritar, vai fazer algazarra, e outras vão falar, nossa, que absurdo, impossível. E eu vou dizer os motivos que ele poderia voltar e não, é o Zack Snyder, né? O Zack Snyder, ele tem trabalhos excelentes dentro da DC, visto lucro, visto dinheiro. Apesar de ser divisível entre os fãs, o cara conseguiu fazer um dos filmes mais rentáveis do Superman e conseguiu fazer muita grana com Batman vs Superman, apesar da crítica detonar aquele filme, né? Sendo aí uma das maiores aberturas de super-herói, com 472 milhões por aí, e arrecadando no seu total 800 e tarará, né? Eu vou colocar as informações aí na tela pra ficar bem claro pra vocês, mas o que mostra aí que teve uma das maiores quedas de bilheterias também. Então, ele é aquele cara que é polêmico, né? Não é aquela unanimidade pra assumir o nome da DC pra galera ficar tranquila. E eu, sinceramente, acho que depois de James Gunn, vem Zack Snyder como favorito, porque ele é o único que estaria aberto a trabalhar com um universo fantasioso. Os outros dois, acredito que vão mais pra linha realista. Vale lembrar, tá? Todos esses não acredito que fariam esse papel de CEO, e o Zack Snyder ainda tem um fator pior, tem um fator ainda maior, que é a sacanagem que a Warner fez com ele lá em relação à filha dele. Você deve pesquisar isso aí que você vai encontrar. É um assunto polêmico pra se tratar aqui no YouTube, mas infelizmente a filha dele faleceu e aí houve toda uma polêmica em relação a isso aí. Trocaram ele no meio do luto ali. Foi uma grande sacanagem o que aconteceu com ele. E os dois casos de sucesso dele na DC é Homem de Aço e Batman vs Superman. O terceiro, que é um filme creditado como dele, que é o Liga da Justiça, não foi ele que terminou, não foi ele que desenhou. E aí ele lançou o Snyder Cut depois, naquela pandemia, né, onde muitos fãs aclamaram aquele filme, fazendo o filme ser muito superior àquilo que o Joss Whedon remendou ali com o que o Zack Snyder tinha filmado. Mas, lembrando que todos esses diretores, né, não teriam muito perfil de CEO, principalmente o Nolan e o Matt Reeves. O Snyder meio que já trabalhou com essa ideia na DC, né, mas acho que a grande sacanagem que a Warner fez não faria ele voltar. Agora os outros dois, só muito dinheiro pra mudar a cabeça desses caras. E aí, o que torna tudo possível é o dinheiro, né? Principalmente tratando de produtor, diretor, quanto que a Warner vai estar disposta a investir num eventual fracasso do Superman em um novo chefe ali, um novo cara brabo mesmo pra assumir a responsa e conduzir o universo DC. Porque a Warner tá procurando regularidade, né? Filmes que façam dinheiro constantemente, tendo uma mesma ideia. Eu acho que quem chegou mais perto disso foi o Zack Snyder, por isso que pra mim ele seria um dos favoritos pra assumir depois da queda do Gunn. Mas, claro, com essas variáveis todas que eu apontei, né? Vale uma menção honrosa ao James Wan, né? Tá, também tem um trabalho longínquo aí com a Warner. É um cara que vem fazendo filmes de terror, vem fazendo aí excelente trabalho, fazendo muita grana com pouco dinheiro, né? Com pouco recurso, o cara consegue fazer muita grana com os filmes de terror. E já trabalhou na DC também, fazendo seu grande caso de sucesso no universo cinematográfico estendido da DC. James Wan foi um dos raros casos de bater o bilhão aí com o seu filme do Aquaman. Então esses são os nomes cotados para futura queda de Gunn, se isso acontecer, e um eventual flop de Superman. Eu deixo claro aqui que eu não quero que isso aconteça, tá? Eu não quero que o James Gunn fracasse, que eu veja lá um filme horrível do Superman e que a gente tenha que passar por toda a dor de cabeça de novamente ficar procurando um cara ali pra assumir. Eu sou um cara que sou fãzaço da DC, sempre assisti mais os heróis da DC, apesar de amar a Marvel também. Então assim, eu espero que seja um grande sucesso o filme de Superman, que ele realmente traga o espírito de Liga da Justiça pra esse filme, Liga da Justiça Sem Limites, a animação. E realmente, galera, faça dinheiro, porque é isso que importa. Vale lembrar que o James Gunn deu umas lacradas recentes aí em relação ao filme, em relação à ideia do filme de que era ali um filme político de um imigrante nos Estados Unidos. Ele tentou distorcer totalmente ali pra dar uma sinalização de virtude pra galera que vocês sabem muito bem quem são. Então, tudo isso aí torna o filme um pouco mais relativo, as piadas, a questão da politicagem, tudo isso pode ser sim um grande fator que vai determinar o sucesso de Superman. Mas isso, meus amigos, só o futuro dirá. E aqui nesse canal a gente traz review na segunda da semana que vem, que eu só vou conseguir assistir o filme dia 12, né? Infelizmente. Mas é isso, deixa aí sua opinião, deixa aí no seu comentário quem seria o nome favorito caso James Gunn não desse certo na DC. Deixa aí a sua escalação, eu vou ler todos aí, vou comentar com vocês. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ajuda demais a gente. Então é isso, galera, valeu, falou e até a próxima.